O paraíso de Maria e das almas. Enquanto José estava procurando esmola para sustentar-me, falei com voz sensível à querida mãe e disse-lhe como se devia comportar em todo o tempo que ali estivéssemos morando. Consolei-a e animei-a a suportar e muito afetuosamente acariciei-a, porque estava muito aflita por ver minha pessoa em tamanha miséria. A mãe ficou confortada e consolada, desejando, se fosse possível, sofrer muito mais para cumprir a vontade do Pai e a minha, a qual constituía uma só coisa com o querer do Pai. Estando ali, vendo aquela pequena casa já transformada em paraíso por ser habitada por mim, orei com grande instância ao Pai se dignasse conceder favor semelhante a todos os meus irmãos, quando recebem a minha pessoa na casa da alma por meio de graça divina, que nela se aterrorize todo monstro de vícios e tornem-se um paraíso de virtudes e de perfeições, onde meu Pai possa encontrar suas complacências e suas suaves delícias que ele deseja. Na alma que possui a graça divina, habitado por amor de meu Pai, muito gosta de fazer nela sua morada. Sabei que onde se encontra a graça divina, acha-se também toda a Trindade que lá habita por meio de graça e do amor. Ora, estas almas, um paraíso, são muito mais agradáveis a meu Pai quando se exercitam nas virtudes. Roguei com grande instância ao Pai que desse às almas mencionadas espírito e força tais que pudessem fazer exercício de todas as virtudes, pois assim se lhe tornam mais agradáveis e ele fica mais honrado e satisfeito. O Pai prometeu-me fazê-lo. E verdadeiramente as almas que aproveitam a graça e os dons e se aplicam ao exercício das virtudes verdadeiras e sólidas, assemelham-se a outros tantos paraísos onde o Pai estabelece morada de muito bom grado por meio da graça. Nelas se compraz e enriquece-as de novos favores e graças. Vi a minha esposa, algumas destas almas realmente afortunadas, pois sabia se servir bem das graças divinas, para o gosto de meu Pai e para o bem próprio. Agradecia ao Pai por sua condescendência para com as mencionadas almas e agradecia-lhe também por parte delas acerca de quanto se dignava operar para seu proveito. Via depois muitas delas, e quase em número infinito, que, abusando da graça divina, a expulsam de si sem fazerem conta alguma dos benefícios divinos. Servem-se dos favores divinos para ofenderem mais o Pai, tornam-se indignas de serem habitadas por meu Pai, mediante a graça e o amor, e, consequência, tornam-se habitações dos pecados e dos monstros infernais, fazem-se odiosas ao Pai. Oh, desta sim, esposa minha, sentia dó muito grande. Chorava de modo inconsolável sua desgraça, e tanto mais que elas próprias fazem todo o mal a si mesmas, contristava-me ainda ver meu Pai expulso tão cinicamente das almas miseráveis e no atinente a estas era privado da glória, da complacência e da satisfação que delas desejava retirar. Rogava a meu Pai ter piedade de tais almas e dignar-se com potentes palavras chamá-las novamente a si, e ao retornarem pela penitência se dignasse recebê-las e dar-lhes a graça. Prometeu-me fazê-lo o Pai benigno e amoroso, e deveras, esposa minha, é grandioso. O Pai mostra-se ao fazê-lo muito misericordioso e infinitamente bom. Uma alma que o expulsa de si e der acesso a seus inimigos,
com um só ato de arrependimento, é recebida por ele e abraçada, como se dela nada tivesse recebido, e esquecido de tudo, admite-a em sua amizade como anteriormente. Tal era o maior pesar que assaz me afligia, isto é, ver a grande bondade do Pai e a perversidade de meus irmãos, que, com tanto cinismo dela, abusavam e não lhe dão importância alguma. Louvava, bendizia e agradecia tão grande bondade por parte de todos e especialmente por parte daquelas que não o conhecem e abusam, não lhe dando importância alguma. O Pai se contentava com aquilo que eu fazia ao receber de mim a honra, a glória, o agradecimento, e todos os males ficavam para aqueles miseráveis que, abusando da divina bondade, permaneciam em sua cegueira e obstinação, e por isso eram sumamente indignos de se tornarem habitação de Deus. Nos braços de José. Ao retornar, o pacientíssimo José, trazendo algumas provisões também para sua esposa, começaram a render as habituais graças a meu pai por tudo aquilo de que se dignava provê-los. Falei ao coração da mãe querida que, terminados os louvores divinos, me entregasse por algum tempo aos braços de José. Fê-lo a mãe dileta com grande solicitude, desejando também ela consolar seu fidelíssimo esposo, que se achava em tanta angústia, por ter estado durante certo tempo privado de ver-me a mim e a sua amada esposa, enquanto saíra em busca de esmola. Também eu tinha desejo muito intenso de proporcionar consolo àquela alma santa que por meu amor se achava em tal angústia e tribulação. Mal me recebeu nos braços, desfez-se em lágrimas de consolação e alegria, e eu, com muitas carícias infantis e amorosas, ia animando-o. Olhava-o com olhos compassivos e ele, num êxtase de alegria, ficava inteiramente absorto num prazer inexplicável. Suplicava então ao Pai se dignasse atrair a si todos os seus sentidos e a sua alma, com todas as suas potências, e lhe fizesse conhecer os mistérios divinos em mim ocultos. Fê-lo meu Pai de maneira assaz admirável, e sua alma se tornava cada vez mais santificada e iluminada pela luz divina. Rogava ainda ao Pai que, assim como se dignara comunicar a José graças e dons tão sublimes por meu amor e as minhas instâncias, se dignasse conceder semelhantes graças a todos meus irmãos que se exercitam em atos de humildade e de mortificação por meu amor. Se estivessem aflitos por aquilo que lhes convinha sofrer na prática de semelhantes virtudes, ele se dignasse confortá-los com as divinas consolações. O Pai prometeu-me fazê-lo. De fato, esposa caríssima, tal alma merece ser consolada, e meu Pai, sendo muito justo, não deixa de fazê-lo. Ao invés, dá com abundância nessa circunstância, fazendo muito mais do que aquilo que ela merece. Alegrava-me ao vê-lo e agradecia a meu Pai, vendo-o tão liberal para com meus irmãos, e como se revelava inteiramente atento a consolá-los e a satisfazer todos os desejos deles, quando esses são ordenados à sua maior glória e ao proveito de meus irmãos. Estando, pois, assim nos braços de José e tendo-o consolado plenamente e enchido sua alma de nova graça, como de costume, cada vez que ele me segurava nos braços, conferia-lhe nova graça e favores, enchia-o das luzes divinas. Fiz a querida mãe entender que de novo me tomasse nos braços, porque já a sua alma sofria aflição de amor
e experimentava grande violência em privar-se de minha pessoa, quase como se lhe partisse o coração no peito. Não obstante, alegrava-se com o bem de José e de bom grado sofria aquela dor para que ele ficasse consolado. A querida mãe, porém, não ousava jamais reclamar-me se eu não o ordenasse e se José não me devolvesse espontaneamente. Por isso, eu fazia com que José conhecesse por luz divina a violência e a angústia de sua puríssima esposa e inspirava-lhe ao coração que logo me devolvesse a ela. Imediatamente o fazia o obedientíssimo José, privando-se da consolação para cumprir a minha vontade e consolar sua puríssima esposa. Pé de leite. Recebeu-me novamente a querida mãe, estreitou-me ao coração e eu, para consolá-la mais, fiz-lhe compreender como tinha necessidade de algum conforto e por isso ela me refizesse com o seu leite puríssimo. Fê-lo a dileta mãe com grande consolação de sua alma, antes, contudo, de aleitar-me, pôs-se de joelhos. Isto ela o fazia todas as vezes, pedindo a benção ao pai e rogava-lhe permissão. E porque era tão humilde, jamais ousava fazer coisa alguma sem primeiro pedir licença a meu pai, principalmente quando tinha de dar-me o leite. Reputando-se indigníssima para tal, fazia primeiro muitos atos de humildade e humilhação de si mesma, aos quais eram muito agradáveis a meu pai e a mim. Ao mesmo tempo que eu tomava o leite, suplicava ao pai se dignasse enchê-la de nova graça. O pai o fazia com muita liberalidade, saciando-lhe a alma de graça, fazia repercutir ainda no corpo a saciedade de tal modo que muito de leve se alimentava, porque não sentia necessidade alguma de alimento corporal. Frequentemente, fruindo das graças divinas, também a sua humanidade era muito confortada e revigorada, bem mais do que se ela se houvesse nutrido das mais esquisitas iguarias que possam se encontrar no mundo. No entanto, suplicava ao Pai que, assim como concedia à minha humanidade a restauração, assim se dignasse dá-la igualmente aos meus irmãos necessitados que eu via então. Agradecia ao Pai que nisso se mostrava muito liberal, por aquilo que se dignara dar-me, e ainda agradecia por parte de todos os meus irmãos que com tanta liberalidade por eles eram providos. Pede para repousar no chão. Depois de haver-me alimentado e dado as devidas graças ao Pai, fiz minha dileta mãe entender que queria descansar um pouco, tendo disto a minha humanidade muita necessidade, e por isso me colocasse no chão, pois queria ficar no chão para repousar e privar-me do consolo que sentia ao descansar nos seus braços. A este aviso, a mãe dileta encheu-se de dor, não tanto por ficar privada de ter-me no colo, quanto pela compaixão sentida em ter que me colocar sobre a terra nua. Tanto mais que a estação estava muito fria e a casa exposta a intempéries da estação e muito estragada. Obedeceu contudo e pôs-me no chão para descansar. Ela e seu esposo José, genuflexos, ficaram diante de mim. Com muitas lágrimas estavam me contemplando, tendo o coração oprimido de dor ao verem-me daquela maneira, com tanto padecimento. Mas era vontade de meu pai que suas almas, tendo recebido muita consolação, experimentassem então grande amargura, embora com muita resignação à vontade divina. Tal foi o teor de vida de minha mãe querida enquanto viveu na terra. Teve grandes consolações ao tratar comigo, ao criar-me, ao dar-me seu leite, mas teve ainda pesadíssimas tribulações e sofreu grandes angústias
ao ver-me sofrer tanto. Estas angústias e trabalhos, porém, faziam-na merecer muito, porque os sofria com grande resignação e conformava-se inteiramente com a vontade divina, e assim dava muita alegria a meu pai e a mim. Estava eu, esposa minha, deitado na terra, e de fato ver-me excitava grande compaixão. Repousava a minha humanidade e a minha alma tratava com meu pai dileto, que muito se comprazia em ver-me em tanta pobreza e miséria. Dizia a meu pai: Eis, ó Pai amantíssimo, vosso Filho unigênito jazendo por terra, humilhado, em examinação, identificado ao pó. Dignai-vos olhar-me com amor, uma vez que me sujeito a estes padecimentos, por vosso amor e pela salvação do gênero humano. Fiquei por estes meus sofrimentos satisfeita a vossa justiça e aplacada a vossa ira, inflamada pela malícia de vossos filhos adotivos, meus irmãos ingratos. Satisfaça-se em mim, com todo rigor, vossa justa cólera, enquanto protesto querer satisfazer por todos os débitos que os meus irmãos contrariam com vossa divina majestade. Eis-me pronto, ó dileto Pai, a dar-vos a satisfação que vós de mim quereis. É bem razoável que eu, como filho obediente, vos dê toda a satisfação que de mim exigis. Mas vos suplico, Pai misericordioso, ter piedade de todos os meus irmãos. Perdoai a todos e usai para com eles de vossa infinita misericórdia e principalmente para com aqueles que vo-la pedem. Eu agora vo-la peço por todos, sem excetuar nenhum só, enquanto por todos me humanei. Terminada minha súplica, fez-me ver o dileto Pai como realizava os meus desejos com toda a liberalidade, ficando, 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 ficando aplacado e satisfeito quanto a tudo o que pertencia à sua justiça e como se inclinava benignamente para o gênero humano, a fim de usar em seu favor da infinita misericórdia a quem quisesse se salvar, o pudesse, pois realizava ele perfeitamente quanto por mim lhe fora requerido. Mas fez-me ver a multidão inumerável de meus irmãos que abusariam de sua grande misericórdia e por culpa própria se condenariam. A esta vista prorrompi em copioso pranto, derramando muitas lágrimas de compaixão para com aquelas almas infelizes e desgraçadas que abusariam de tão grande misericórdia e bondade. Vendo-me em tamanha aflição, o Pai dileto consolou-me, declarando-me a complacência que depositava em minha pessoa, o grande prazer que eu lhe dava e como ainda muitas almas recuperariam a graça e se salvariam por meio de minhas súplicas. Ofereceu-se ele a dar-lhes a sua graça potente, a qual muitas delas não resistiriam. Ficando com isso um tanto confortado, enxuguei as lágrimas, as quais havia oferecido ao Pai em desconto por meus irmãos. Enquanto estava assim com meu pai, estavam minha dileta mãe e seu esposo José, prostrados por terra, chorando também eles de compaixão, por ver-me em tão grande sofrimento e aflição, cuja causa desconheciam. Viam, porém, Via, porém, minha dileta mãe à luz profética, algumas vezes, a causa de minha dor, enquanto em outras também esta o pai lhe escondia para fazê-la sofrer mais e com isso merecer mais, porque se não sabia a causa, vinha-lhe a dúvida de ser a razão de minha dor por ter me desgraçado
e então mais se inquietava e merecia mais. Nos braços de Maria. Estando, pois, nesta grande aflição por muito tempo, enquanto eu jazia por terra, muito angustiado e transido de frio, pedi ao Pai se dignasse dar algum conforto àquelas duas almas tão atribuladas por minha causa, e ainda algum alívio a meus membros doloridos que, por terem estado tanto tempo por terra e com grande frio, estavam muito precisados de alívio. Com toda benignidade condescendeu meu Pai e fez com que os anjos preparassem o fogo que jamais havíamos visto. Fiz eu com os olhos sinal à querida mãe de que me levantasse do chão onde jazia e me tomasse nos braços, o que ela não ousava fazer antes que fosse mandado. E falei-lhe ainda ao coração com grande ternura, com toda a liberdade, me tomasse e com isso se consolasse a mãe aflitíssima. De fato, tomou-me afetuosamente e com seu esposo José avizinhou-se do pequeno fogo que lá estava preparado pelas mãos dos anjos. Ambos sentaram-se no chão, por não haver outro assento, e aqueciam-se, porque estavam muito transidos de frio. Estava eu nos braços da dileta mãe, diante de José, e com a minha presença consolava-os muito. Ora, fitava a uma, ora a outro, com olhos amorosos e serenos que efetivamente teriam trazido alegria a todo o paraíso. Sentia minha humanidade algum conforto em receber aquele calor que o fogo me ministrava, e muito mais consolava-me o calor natural que saía do peito inflamado de amor para comigo de minha dileta mãe. Enquanto estava assim aquecendo-me e consolando a Maria com José, agradecia ao Pai e suplicava-lhe que, assim como se dignara dar-me este consolo a mim, a minha mãe e a José, se dignasse oferecer socorro e dar refrigério e consolo a todos os meus irmãos que se encontrassem em semelhante necessidade, principalmente quando se achavam em extrema pobreza e também com aflição de espírito, como nos encontrávamos nós naquele tempo. O Pai me prometeu fazê-lo, e então se fizeram presentes a meu espírito todos os padecimentos pelos quais haveriam de passar e a que estariam sujeitos todos os meus irmãos por mim contemplados com grande compaixão. Tanto mais orava por eles quanto o estava experimentando em minha humanidade. Via, esposa minha, como sofreriam muitos com paciência, mas muitos, sofrendo forçosamente e com impaciência, perderiam o mérito. Daí eu orava principalmente por estes ao Pai, a fim de que lhes desse virtude e graça para sofrerem voluntariamente e com paciência por seu amor à imitação de mim, que se dignasse em tudo consolá-los para que se animassem mais a sofrer, como de fato o faz o Pai dileto. Deveras não existe no mundo pessoa, por pobre, aflita ou atribulada que seja, que outro tanto não vá experimentando as misericórdias e a providência divinas, quer no temporal como no espiritual. Estando, portanto, assim, retirado naquele pequeno asilo, desprovido de todo socorro humano, fruíamos do socorro divino. Mas isto só se experimentava em casos de extrema necessidade, porque quando era possível encontrar humanamente, volvíamos-nos dos meios humanos, não reclamando de meu Pai semelhante milagre.
porque de fato havia vindo ao mundo para sofrer tudo e de tudo e experimentar todas as necessidades a que se teriam sujeitado meus irmãos. A refeição frugal. Havendo estado por algum tempo assim, recebendo algum alívio de minha humanidade e consolando a alma de Maria e de José, rendemos juntos graças ao Pai por tudo que se dignava conceder-nos. A querida mãe e José tiveram algum alívio, alimentando-se daquilo que José havia obtido em esmola. Embora fosse um pouco de pão e muitas e outras coisas mesquinhas, não obstante, parecia-lhes uma comida régia. Encontravam nela tanto sabor, porque só a minha presença já os reconfortava e servia de condimento a todos os seus alimentos, que eram, na maioria dos casos, somente pão e água. Estava mirando-os com amor e, como se estivesse aproveitando aquela sua refeição, mostrava-lhes com o meu aspecto grande alegria. A complacência e o gosto que sentiam com isso oferecia-o ao Pai em suplência dos meus irmãos, principalmente por aqueles que, vendo o próximo provido e socorrido pelo Pai, em vez de se alegrarem, regozijarem-se com isso e também recordarem-se de agradecer ao Pai, antes se entristecem. Sendo isso assaz abominável e odioso ao Pai, e como os meus irmãos faltariam muito neste ponto, eu que já os previa, rezava muito ao Pai, impetrando-lhes misericórdia e oferecendo ao Pai por eles a complacência e o gosto que eu tinha, a fim de que com isso se aplacasse meu Pai com justiça irado contra eles por causa de sua perversidade e malícia. E muito mais pela dureza de seus corações, que de fato se mostram nisso bem semelhantes às feras mais selvagens. Ficava cada vez mais aplacado e satisfeito meu pai, e eu muito me consolava vendo a sua complacência em tudo o que eu fazia em prol de meus irmãos. Depois de alimentados, juntos deram as devidas graças ao Pai, e eu fazia o mesmo, unindo seus agradecimentos aos meus, oferecia-os ao Pai e era-lhe muito gratos. Santo Retiro. A querida mãe e seu esposo José passaram alguns dias segundo este modo de viver naquela casa e quase num santo retiro estavam em contínua oração. Não houve quem viesse vê-los e oferecer-lhes algum socorro. Esquecidos de todos, mas muito favorecidos por meu pai. Havendo decorrido alguns dias assim, em divina contemplação e nos louvores divinos, começou José a procurar serviço na cidade, querendo exercer seu ofício e obter algum conforto para sua esposa, ainda achar para a mesma algum trabalho com o qual pudesse ganhar o sustento. Tudo encontrava e tinha bom êxito, embora com grande dificuldade e aborrecimento, porque as mais das vezes era maltratado por aquela gente feroz e bárbara. Enquanto estávamos naquele retiro, oferecia ao Pai as orações, a solidão e o retiro, e pedia-lhe se dignasse inspirar ao coração de meus irmãos semelhante exercício, e que no meio da multidão dos cuidados mundanos se retirassem à solidão para orar e tratar do negócio importantíssimo de sua eterna salvação. Assim como pratiquei isso com minha dileta mãe e José, no meio de gente bárbara, assim não desdenhassem praticá-los eles, por mais que se encontrassem entre homens pecadores e mundanos. Tanto mais que aquilo que eu realizava para o bem deles e o que eles mesmos fazem deve servir-lhes
para a própria utilidade. Prometeu-me o Pai fazê-lo, tanto mais que tal retiro é muito necessário para a salvação deles. Realmente o vai praticando. Não deixa de inspirar ao coração de todos também que se apartem das preocupações mundanas, retirem-se para cuidar da própria alma e tratar com ele sobre a causa importante da salvação eterna. Mas como são poucos os que dão ouvidos às inspirações divinas. O coração se fascina tanto pelos cuidados mundanos e as comodidades do corpo que eles deixam correr o que se relaciona com a alma e parece que não conseguem persuadir-se e tratarem do negócio da própria salvação eterna. Oferecia eu aquele meu retiro ao Pai por aqueles que não se convencem de fazê-lo, para que, com isso, o Pai lhes concedesse novos estímulos para o coração e novas inspirações, de modo que se rendessem aos chamados divinos. Como de fato há muitos que, depois de grande resistência, no fim se dão por vencidos e correspondem a tudo o que o Pai lhes inspira. Opera a salvação dos irmãos. Continuando ali com esta forma de vida, não deixei passar momento algum sem trabalhar junto de meu Pai pela salvação de meus irmãos, impetrando-lhes muitas graças. José exercia seu ministério, como também minha querida mãe, trabalhando com alguma coisa para sustentar-se. Mas a maior preocupação deles era estar contemplando a minha pessoa e pensar em fazer-me tudo aquilo de que podia precisar, atento à realização de minha vontade. Ofereci ao Pai sua solicitude e a que eu tinha por dar-lhe glória, agradecer-lhe, bendizê-lo e louvá-lo, e suplicava-lhe desse aos meus irmãos solicitude semelhante para com ele, isto é, que seu pensamento e ocupação maior fosse primeiro procurar a glória de meu Pai, bendizê-lo, louvá-lo e agradecer-lhe, e depois fazer aquilo que era preciso para a própria manutenção. Ofereci a minha solicitude em suplência das omissões da maioria de meus irmãos. Meu pai a aceitava e prometia dar muitas graças a meus irmãos, a fim de que pudessem todas as vezes que eu quisessem fazer tudo aquilo que eu por eles lhe suplicava, e ele me prometia. Ó esposa minha, quantas graças então obtinha para os meus irmãos, quantas luzes e quantos favores, quanta misericórdia lhes impetrava. Depois via muito bem que eles abusariam disso e não lhe dariam importância alguma. Apesar disso, jamais deixei de fazer o mesmo sem considerar de algum modo sua ingratidão e o desamor que tivessem tido contra mim, sem qualquer estima por tudo o que realizava em prol de sua salvação. E como esta ingratidão e descortesia desagradavam muito a meu pai, oferecia-lhe a gratidão que tinha para com ele em suplência das omissões deles, e com isso meu pai ficava muito satisfeito. Como é monstruoso, de fato, ver o amor dedicado por meu pai ao gênero humano e quanto fiz e realizei para merecer-lhes a vida eterna, e eles ficam de tal modo esquecidos de tantos benefícios, favores e graças, que nem ao menos se recordam de um ato de agradecimento a meu Pai e a mim. Na verdade, sua contínua ocupação deveria ser justamente esta: louvar e agradecer a meu Pai por tudo quanto lhes dispensa e imitar-me com a maior perfeição possível. Mas empenham-se em tudo menos em fazer isso. O mal está em que o dano é deles mesmos. Privam-se de uma multidão de graças e de misericórdias
que meu pai faria chover sobre eles se eles se mostrassem gratos e correspondessem ao seu amor infinito. Vê o morticínio dos inocentes. Via depois, enquanto estava aqui morando, o morticínio cruel dos inocentes que Herodes praticou para dar-me a morte também a mim. Ignorando quem eu era, matou todos, esperando apanhar-me também entre eles. Oh, quanto me afligia sua crueldade para com os meninos e o ódio mortal que me tinha, sem fundamento algum. Oprimia-me ainda muito a angústia das pobres mães, e ouvindo seu choro e os dos meninos, punha-me também a chorar. Atravessavam-me o coração os lamentos das mães desconsoladas, sendo de coração muito suave e benigno, inteiramente amor. Sentia muita dó ao vê-las tão atribuladas por minha causa. Elevavam suas vozes lacrimosas até as estrelas, e na verdade chegavam a penetrar nos ouvidos de meu pai e em meu coração. Mas não era conveniente conceder-lhes a graça que ambicionavam. O coração de Herodes estava tão obcecado pela paixão que não se deteve jamais diante das inspirações divinas, mas quis que se executassem a ordem cruel e injusta.